Bom, finalmente nós vamos chegar em uma etapa importante quando nós falamos de força eletrostática, de campo elétrico, de eletricidade. Vamos agora definir a equação principal, né? A chamada lei de Coulomb. E como que funciona? Vamos lembrar das aulas passadas. Nós temos aqui duas cargas, que nesse caso são positivas. Então, o que nós encontramos nesse momento? O que é visto? Nós conseguimos entender que existe uma distância entre as cargas, que existem duas cargas. Então, nós temos uma carga Qzão, uma carga Qzin, uma distância. E aí a gente sabe lá, pelas propriedades que vocês aprenderam nas aulas anteriores, que existe alguma relação de força aqui entre as cargas. Sabemos que essas cargas, elas sofrem repulsão, porque elas são de cargas positivas. Essa questão de repulsão tem uma força agindo ali. Você vai ver que, como um exemplo, quando nós chegarmos na aula de ímã, você sente isso um pouco melhor, né? Você consegue ver a atração acontecendo ali, você vê que os ímãs, a interação de forças. Então aqui nós temos forças. Podemos definir aqui também força. E a força é o que nós queremos descobrir. Mas antes de descobrirmos essa força e chegarmos na equação que nós devemos saber, ter entendimento de como que ela funciona, é preciso falar de uma constante. Em física, na maioria das vezes, em quase todas as equações, você vai encontrar uma grandeza chamada de constante. Constante de alguma coisa. Nesse caso, nós vamos falar da constante eletrostática no vácuo. Esse cara aqui é exatamente a constante eletrostática do vácuo, perdão. E ela é descrita por esse valor aqui, ó. 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Essa é a relação dessa constante. Nós temos que saber. E aí, por fim, nós vamos definir a força. Quem nós queremos descobrir é essa força. Nós sabemos que tem uma carga vezes outra carga, nós vamos tirar o módulo. Quando for calcular essa força, módulo, se você não se recorda, módulo é o seguinte: se você tem, por exemplo, menos 2 e você coloca menos 2 em módulo, significa que esse valor vai ser positivo, tá? Basicamente é isso, só para você recordar. E aí tem uma outra grandeza, a relação da distância, só que a gente vai chamar de distância ao quadrado, tá legal? E aquela carguinha, aquela constante que eu falei, ela entra aqui, ó. Ela entra justamente aqui nesse ponto. Então, chegando nesse ponto aqui, nós temos agora a força eletrostática. E, desde já, eu já quero apresentar para vocês algumas características. A força eletrostática, ela tem a seguinte propriedade, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. À medida que a relação das cargas, vou botar tudo carga positiva, mas pode ser negativa, só quero olhar para a distância. Então, a gente sabe que quanto maior a distância, menor a força. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcional. Assim é a equação, ó. Carga d ao quadrado. Então, quando a gente olha aqui, ó, a força, ela tem uma relação com essa distância. Quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a distância, maior a força. E aí, a gente pode representar da seguinte maneira. Olha só, a gente pode representar assim, ó. A gente tem D, a gente tem F. Isso aqui é a força. À medida que a força aumenta e a distância aumenta, o comportamento que nós vamos ter é um comportamento assim, ó. Esse é o comportamento da relação da força. Então, você tem aqui, por exemplo, aqui nós chegamos a uma distância aqui de 5. Então, a força aqui, ó, vai ser o quê? Força dividido por 25. Ué, professor, de onde saiu esse 25? Vamos lá. Força é igual a uma constante, carga grande, carga pequena, d ao quadrado. Eu estou fazendo uma relação somente de força e distância. Então, à medida que a distância diminui, vou botar aqui 2, ó, a nossa força aumenta. Então, 2, 4. Então, se você colocar aqui, ó, d igual a 1, nós temos justamente aqui, ó, F. Tá bom? Então, essa é a propriedade, uma das equações mais importantes da física. Temos que andar com ela. Essa força,
temos que lembrar, toda vez que a gente fala de força, lembrar lá das equações de Newton, que a sua unidade sempre é Newton. Esse é o sistema internacional, tá bom? E um detalhe é, assista essa aula aqui novamente, entenda os conceitos, aí sim, depois dos conceitos, a gente vai ter também a bateria de exercício. Bons estudos, não se esqueça de deixar o like, comentar e marcar os amigos. Tchau, tchau.